Olá, eu sou Fernanda Lima e estamos em mais um Evangelho Online, com o tema Para Pedir a Corrigenda de um Defeito. Capítulo 28, itens 18 e 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para o estudo de hoje, nós contamos com a presença do nosso irmão Marcos Sena, do Leopoldo Cirne. Obrigado. E com a nossa irmã Persíncula Lima, da Federação. Olá, é uma alegria estar aqui nesse programa, nesse trabalho do Evangelho. Então, aproveite para chamar os seus familiares, os seus amigos, coloque um copo d'água para ser magnetizado durante o evento e vamos agora para a nossa prece inicial, que será feita pela nossa irmã Persíncula. Então nós vamos convidar todos os nossos queridos internautas para que juntos possamos elevar os pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus, o Divino Amigo, e nesta prece singela agradecer a oportunidade de estarmos debruçados sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós possamos, durante esse encontro, ou às vezes que nós formos assistir este Evangelho, participando dele com a mente e com o coração, que Jesus possa nos envolver a todos na sua paz infinita e que a sua bondade nos toque o nosso coração e a nossa mente, para que todos possamos assimilar o que de melhor há nesta mensagem que está sendo trabalhada neste Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, para dar continuidade ao nosso estudo, vamos à leitura do item 18. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem com relação a todas as coisas a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. Bom, é interessante nós analisarmos aqui que nessa introdução nós temos bastante essa compreensão do que nós devemos entender por imperfeição do nosso próprio espírito e a partir dos nossos maus instintos. Acho bastante conveniente a gente também ampliar um pouco nesse sentido essa leitura e pensarmos que a questão do instinto é uma questão de um sentimento que nós temos, que assim, desde do nosso germe, da nossa chegada ao plano carnal, nós já trazemos isso implícito dentro de nós, essas imperfeições que nós já trazemos de vidas anteriores, de outras encarnações, né? Certo. E quanto mais esses instintos eles estiverem enraigados, estiverem ainda primitivos, nós ainda estamos naquela situação ainda do olho por olho, do dente por dente, onde o homem ainda carrega em si esses sentimentos ainda de justiça com as próprias mãos, né? A partir do momento que nós trabalhamos esses instintos, que eles passam a ser mais purificados, mais elevados, nós passamos para a questão dos sentimentos propriamente ditos. Exatamente. E quanto mais esses sentimentos forem elevados, purificados, nós chegamos àquilo que nós compreendemos como amor. Né? Não amor simplesmente na palavra pura, mas na sua essência, na questão da plenitude, da questão da angelitude, na questão que Jesus nos trouxe como relação fraternal. Então é importante a gente fazer essa diferenciação, porque o nosso maior objetivo é nós diminuirmos os nossos instintos, reduzirmos ao máximo os nossos instintos e trabalharmos por essa linha da nossa perfeição. Então, aperfeiçoar os nossos sentimentos através da educação dos nossos sentimentos. É interessante que no começo da nossa evolução, né, como seres espirituais, o instinto ele é importante para a nossa sobrevivência. Só que de acordo com a nossa inteligência, né, então nós vamos deixando um pouquinho essas questões automáticas de lado e partindo para boas escolhas, não é isso? Com certeza. Né? Já na nossa essência, nós fomos criados simples e ignorantes. Mas evidentemente Deus, na sua infinita bondade, já nos contemplou com a inteligência para que nós pudéssemos, a partir daí, fazer essa diferenciação entre o que é o bem e o que é o mal.
Então nós já trazemos na nossa essência, na nossa consciência, essas definições e parte de nós, da nossa escolha, aí nós lembramos o nosso livre-arbítrio, né? Fazendo exatamente essas escolhas. Nós temos essa liberdade entre optar entre o bem ou optar entre o mal. Então nós já vemos, já carregamos já na nossa essência esse discernimento através da inteligência de qual o caminho que nós devemos seguir através do nosso livre-arbítrio, né? É muito interessante essa questão, analisada assim, porque o instinto é como se fosse um dispositivo, né, que Deus botou na gente para a gente preservar a sobrevivência, a conservação. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo a inteligência e a gente chega a esse ponto de distinguir o que é bem do mal, nós temos a capacidade de sutilizando o instinto, de ir transformando esse instinto na inteligência que realmente nos dá, né, todas as condições da gente fazer esse trabalho de correção. Kardec usa esse termo bem interessante, né? A corrigenda de um defeito. Isso. Nós chamamos mais correção. Então, todo o trabalho do Evangelho e posteriormente o trabalho do Espiritismo é nesse sentido, da gente identificar que nós somos espíritos imortais criados por Deus, que passamos por toda a fieira animal, que trazemos íncito conosco, não é? Todos os processos de evolução, mas agora nós temos algo que só a raça humana tem, que é a inteligência. Sim. Né? Eu acho interessante também que, assim, toda essa questão dessa escolha, escolhendo bem, estou no caminho, o caminho que é desejado por todos. Escolhendo pelo mal, nós vamos sentir aquele sentimento de culpa, né? Pela falha, pelo nosso erro, pelo nosso defeito cometido. E é a partir daí que nós temos a condição de fazer essa liberdade, através do livre-arbítrio, perceber esta nossa falha, esse é o nosso erro. Como bem Freud explica, né, que é o pai da psicanálise, que ele diz o seguinte, que a partir do momento que nós temos esse sentimento de culpa, nós trazemos à tona também, paralelamente, o arrependimento. Que esse arrependimento já é um sinal que nos leva a essa elevação. Então já o reconhecimento das nossas imperfeições já é um movimento no sentido do nosso progresso e elevação moral. Então é nesse sentido que o espírito ele é muito beneficiado a partir do momento que ele se coloca na condição de fazer uma autoanálise daqueles atos praticados e a partir daí ele redirecionar as suas atitudes, os seus pensamentos e aí, por fim, buscar essa excelência na educação dos seus sentimentos. Né? O que nós poderíamos falar sobre essa questão do orgulho, que é falado aqui nessa prece, no item 19, que nos impede de enxergar os nossos defeitos? Então, Allan Kardec trabalha com tanta clareza nessa questão do orgulho, porque os defeitos, eles se cristalizam nas pessoas e permanecem por um longo tempo, exatamente pelo fator orgulho, que é completamente o oposto da humildade. Quando a pessoa percebe que é capaz de construir a humildade, esse sentimento de humildade, então ele começa a perceber que o fato de reconhecer a inferioridade, as limitações, não o distancia de Deus, né? Deus é nosso Pai Criador. E muitas vezes a pessoa se deixa tomar pelo orgulho, até porque não aceita a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria divina e assim por diante. Então, quando a pessoa, né, quando nós admitimos que nós podemos, que quando nós adquirimos, quando nós construímos a humildade em nós, isso não nos diminui e nem nos distancia, né, das nossas metas, então a gente percebe com mais clareza que Deus nos criou para evoluirmos. E o fato de reconhecer um defeito não nos torna menores, muito pelo contrário, é exatamente isso que nos dá forças para a gente trabalhar e fazer essa correção, não é? Exatamente. E aí, quando eu trato dessa questão aqui, eu me lembro muito da fé, não é? Que Jesus falou com tanta propriedade, não é? Que a fé transporta montanhas. Então, Allan Kardec também, num outro ponto do Evangelho, ele trabalha muito essa questão da fé, a fé humana e a fé divina. Porque nós somos um espírito numa experiência humana, ou melhor, numa experiência terrena. Então, nós precisamos acreditar que nós somos capazes. E quando nós nos tornamos humildes, a gente faz isso com mais tranquilidade, né? Com mais facilidade. Achei interessante essa sua abordagem, até porque quando nós estamos tratando exatamente da questão do orgulho, dessas imperfeições que nós colocamos aqui,
Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 785, né, ele deixa a pergunta muito clara, que qual é o maior obstáculo para o nosso progresso. E exatamente quando ele está colocando nessa condição, ele está tratando do nosso progresso moral. Não está falando do progresso tecnológico, dos avanços da ciência. Ele se dirige exatamente à questão dos nossos sentimentos, de como nós, criaturas humanas, estamos trabalhando esses sentimentos. E a resposta dos espíritos é muito clara, que é orgulho e egoísmo, sendo que todos os males derivam desse último, né? E como você bem disse, a questão da humildade, né? É aquilo que nos aproxima a Deus. Aqui nós podemos perceber na leitura que nós temos aqui do texto, que existe entre eu, homem e criatura, né? Eu e Deus, uma distância grande, porque nós estamos nesse processo ainda intermediário com muitas dificuldades. São as barreiras que a gente cita aqui, né? Como orgulho, egoísmo, a inveja, esses valores que nos tornam tão inferiores até o presente momento. E que nós podemos substituir isso exatamente para a questão das virtudes. Né? A humildade é o melhor exemplo, né? É o que mais nos aproxima a Deus. Quando eu tratava da questão dos instintos, é como se a gente estabelecesse exatamente essa questão temporal e distancial entre nós e Deus. Por quê? Quanto mais eu me encontro na situação do instinto, eu estou muito mais no início da minha trajetória, né? Exatamente. Do que a proximidade para chegar a Deus, para se tornar anjo. Então, em termos de imperfeição e pureza, nós temos todas essas limitações e nossos defeitos que nós temos que trabalhar nesse período, né? É isso aí. E é impressionante, né, como nós entramos, às vezes, num momento de defesa psicológica, em não querer reconhecer os nossos erros. É nesse momento que nós reconhecemos que fica mais fácil criar estratégias para melhorar espiritualmente. E a doutrina espírita tem uma grande e vasta literatura que nós podemos estudar no momento que nós procuramos, ou digital na internet, ou livro físico mesmo para ler nos locais. Nós vamos enchendo nós, espíritos, de bastante conteúdo positivo, de forma a melhorar os nossos pensamentos. Agora, aqui no texto tem um momento que ele fala que Deus nos criou, né, simples e ignorante, e deixa eu ver aqui. Doutores de inteligência. Isso, né? E nos dotou de inteligência. Achei aqui, ó. Uma passagem da prece. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. Perfeito. São meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos espíritos bons. Eu gostaria que nós pudéssemos comentar, porque quando fala em pecado original, a gente sempre pensa no dogmatismo das igrejas e a gente fica um pouco confuso. Como é que nós poderíamos interpretar esse trecho da prece? Que na verdade isso está muito apegado àquele entendimento bíblico, né, de Adão e Eva, a questão do pecado, né, daquilo que era as orientações básicas de civilização e de convivência, e que a gente carrega isso como culpa, né, de termos desorientado as leis divinas em relação ao comer a fruta, né, as regras que ali estavam sendo estabelecidas e foram descumpridas. Então isso está muito mais ligado, e nós trazemos isso historicamente como os nossos erros e imperfeições. Então, até hoje, nas nossas encarnações, nós trazemos o nosso germe, né, a nossa formação inicial, todas as questões dessas virtudes, mas também dessas imperfeições que nós trazemos dessas outras encarnações e que temos que trabalhar isso ao longo das nossas existências terrenas, né? Exatamente. Que é para isso que nós estamos aqui, né? Cada experiência. E aqui também ele coloca algo muito interessante, muito importante, que é a vontade. Sim. Então, quando nós quando nós fortalecemos bastante a vontade, quando nós já estamos saindo, né, da fieira do instinto e aperfeiçoando a inteligência, discernindo o que é bem do que é mal, quando a gente direciona a vontade para o que é bem, então a gente facilita bastante esse nosso encontro com Deus, esse nosso contato com Deus, né? O tema do nosso encontro é para pedir a corrigenda de um defeito, ou seja, como fazer uma prece para corrigir um defeito. E aí eu gosto muito, né, da orientação de um espírito amigo chamado André Luiz, que psicografou várias obras pela mediunidade de Chico Xavier, quando ele diz que as almas que se voltam para o Pai Celestial, sempre elas recebem o suporte de que elas precisam, não é, para resolver qualquer questão moral da sua vida. Basta que ela se direcione
com confiança e com fé. Mas para ela fazer isso, ela precisa ter vontade. Sim. Então, a espiritualidade amiga, né, Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, que ele situa aqui no texto também, fica aguardando que a gente acione essa vontade, porque a vontade é uma alavanca, é uma mola que a gente tem ao nosso favor. E é um potencial de cada um e que nós temos em grande quantidade. Então, basta a gente acionar isso. Então, eu posso, eu quero, eu faço. Perfeito. Não é? Eu vejo aqui no texto que ele traz também muito claramente essa necessidade. Além dessa vontade, ele traz do esforço e o desejo. Né? Nós precisamos estar nos esforçando para mudar as nossas condutas, as nossas atitudes. E esse desejo tem que partir de dentro, é intrínseco de cada um. Né? E me lembra muito a questão, quando a gente fala de como chegar a Deus e pedir a orientação, esse amparo espiritual, essa proteção para que a gente possa conseguir corrigir esses nossos defeitos. Eu me lembro muito aqui na questão do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós temos a narrativa de Santo Agostinho, né, que nos orienta como estabelecer a prece, né, a nossa comunicação com o Ser Supremo, com o Ser Divino, e que nos convoca exatamente para fazer essa contabilidade, né, das nossas questões, dos nossos sentimentos, dos nossos valores morais. Como é que nós agimos durante o dia com os nossos semelhantes? Eu fiz bem, não fiz bem, deixei de fazer alguma caridade, eu poderia ter alguma ação que esteve ali na minha frente e eu me omiti, né? E eu acho bastante interessante nesse sentido, porque eu acho muito mais interessante que ele diz todos os dias, né, essa contabilidade, e ele coloca a expressão antes de dormir. Né? Isso eu acho que não é por acaso, né? Porque essa posição do antes de dormir é aquele momento que nós nos recolhemos ao nosso recanto íntimo, onde nós temos a nossa concentração, a nossa evocação ao Mestre, né? Pedindo amparo, pedindo orientação, né? Se colocamos numa posição de humildade perante as nossas dificuldades e buscando exatamente aquela situação de como é que eu posso sair daquele problema que eu me encontro. E é interessante que perante a prece nós sempre partimos pela primeira situação. Primeiro nós pedimos, né? Aí agradecemos e louvamos. Quando na verdade a gente primeiro deveria louvar a Deus, né? A toda a espiritualidade por tudo que nós temos recebido, né? Agradecer pela oportunidade da reencarnação, a possibilidade de estarmos trabalhando as nossas dificuldades, não só as coisas boas que nos acontecem, mas também as diversidades que nos ensinam muito, e deixar por último para pedir, mas pedir algo sensato, coerente, pedindo força, vontade, resignação, tolerância, né? Uma série de outras situações, diferente de pedir para ganhar na loteria, né? Para ganhar um cargo novo na empresa, e às vezes as pessoas ainda não têm essa consciência, né? Que esse momento de diálogo que você tem com a entidade superior é um momento de pedir algo que seja puro, que seja realmente de coração e necessário, né? Nós nunca vamos ser atendidos em todas as nossas solicitações, porque nós temos que passar por algumas adversidades que são necessárias para o nosso caminhar, né? Eu penso que muitas pessoas têm a dificuldade de entender que nós somos espíritos imortais numa experiência terrena, passageira, né? Sim. Porque quando o tempo passa, quando a gente está no início da existência, quando a gente é muito jovem, a gente acha que o tempo não passa. Mas depois que o tempo passou e a gente adquire uma certa idade, que é o meu caso, aí a gente vê como passou depressa, muito rápido, né? Pois é, gente. Então, gostaria de perguntar para vocês a opinião, a experiência de vocês. Quais seriam algumas técnicas, algumas sugestões que vocês poderiam dar para que nós tenhamos cuidado com a nossa existência e evitar perder a encarnação por ficar tão apegado a certos maus costumes? Eu entendo assim, primeiro que nós estamos aqui já com uma pré-definição do que aquilo que a gente tem que passar por aqui, de algumas experiências que nós mesmos pedimos durante o nosso plano reencarnatório, e outras situações que se estabelecem para que a gente seja submetido exatamente aos confrontos daqueles nossos defeitos, das nossas dificuldades, para que a gente possa superá-los. Tem uma historinha bem rapidinha que eu vou pontuar, que assim, uma jovem conhece um rapaz e numa relação íntima ela acaba engravidando. E quando ela faz essa comunicação a ele diz que não aceita e que não entende que o filho fosse dele e desaparece e abandona. E ela, sem orientação, sem família, acaba optando pela não dando continuidade à gestação, que é lamentável, mas aconteceu.
E aí ela passou praticamente mais 40 anos sem conseguir se estabelecer ou se relacionar com alguém, porque ainda lhe batia um sentimento de culpa e arrependimento de não ter dado sequência à gravidez. Então o que acontece é que muitas vezes nós temos a oportunidade, as oportunidades se apresentam para que nós possamos exercitar, mudar a nossa postura, o nosso comportamento, refletir sobre essas dificuldades, e nós ainda continuamos uma existência toda sem buscar ajuda, sem buscar a melhora. O que a gente poderia sugerir de imediato, né? Nós não somos o dono da verdade, mas essa senhora poderia, por exemplo, essa moça, a senhorita, poderia ter trabalhado num asilo ou uma creche de criança onde ela pudesse, aquele amor que ela não pôde oferecer ao seu filho, pudesse externar essas crianças. Podia fazer o exercício do magistério, né? Levando o seu carinho, o seu entendimento, a educação. Então, as oportunidades aparecem. Nós é que temos que ter o desejo e a vontade e o esforço para poder nos melhorar nesse sentido. Pois é, o Evangelho nos diz, né? Misericórdia quero e não sacrifício, né? Sim. E a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, exatamente porque nos dá o norte, porque nos aponta caminhos. Por exemplo, se ela tivesse escolhido, como você acabou de falar, uma coisa que ela pudesse fazer, onde ela doasse o amor que existe dentro dela. Allan Kardec trabalha no Céu e o Inferno a questão da reparação, né, do arrependimento, do remorso e da regeneração. Muitas pessoas demoram em admitir um erro. Isso é perda de tempo. Sim. Você sabe que está errado, mas aí por questão de orgulho, aí volta a questão do orgulho, né, da pauta, aí não admite e vai perdendo tempo. Mas ele nos sinaliza o seguinte: quando a gente perceber que fez uma coisa errada, né, mesmo a gente duvidando que fez, mas a gente fez, aí vem o remorso, né? Nós não devemos desistir com o remorso. Então a gente vai um passo à frente e aí vem o arrependimento, né? Por que eu fiz? Porque eu fiz caracteriza o arrependimento. Sim. Então a inteligência, lá a gente volta para a inteligência nos faculta esse entendimento. Então eu não queria ter feito, eu fiz, mas eu não arbitrei fazer aquilo, ou seja, eu não estava no meu perfeito juízo para fazer aquilo, mas eu fiz. Eu estou arrependido, agora eu quero me corrigir, não é? Isso é ganhar tempo. Perfeito. Ganhar tempo. Então a gente percebe, reconhece e assume. E quando a gente assume, então alguma coisa a gente precisa fazer. Ou seja, uma outra coisa também que o Evangelho nos sinaliza: o amor cobre uma multidão de pecados, não é? Sim, verdade. Então, mesmo que o que eu tenha feito seja muito grave, mas aí eu vou fazer alguma coisa no bem, direcionado ao bem, principalmente que leve o bem para outras pessoas, e isso vai aliviar a minha culpa, não é? E dessa forma, a gente constrói esse caminho para a nossa felicidade real, que é o encontro com Deus. Interessante que nesse sentimento de culpa e nesse esforço para essa superação, né, nós temos em Hermance Defoe, ele diz que no Reforma Íntima Sem Martírios, ele diz que para nós reconhecermos, quando nós conseguimos reconhecer as nossas imperfeições, nós estamos exatamente fazendo um reconhecimento da nossa própria sombra, né? É como se nós estivéssemos naquele lado Lord Vader, né? Que é assim, eu tenho o lado A e o meu lado B, né? Eu me conheço de uma forma, mas quando eu me vejo do outro lado, eu preciso reconhecer essas minhas imperfeições, aceitá-las e ter o desejo de melhora para poder superá-las, né? Pois é, minha gente, nós estamos aqui nesse estudo maravilhoso, mas nós devemos já começar as nossas conclusões, né, as nossas considerações finais. Pedimos para a nossa irmã fazer, né, o seu último comentário. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que a nossa mente é que tem todas as condições e a capacidade de nos colocar em contato com a divindade. Tudo está na nossa mente. Então, quando a gente se posiciona, quer seja na nossa casa, na casa religiosa que a gente frequenta, quando a gente se recolhe, como Jesus disse, né, que a verdadeira oração é aquela que a gente se recolhe, então a gente entra para dentro do nosso interior e a gente aciona a nossa mente pelo pensamento. E esse intercâmbio, quando a gente procura, aí a gente aciona a nossa vontade, o esforço, a perseverança, a humildade.
E aí, a partir desse mecanismo, a gente consegue receber todo o auxílio da espiritualidade para a gente enxergar a nossa verdadeira realidade. Porque a gente só consegue começar a se modificar para melhor, a corrigir os nossos defeitos, as nossas falhas, quando a gente assume essa postura, né? Quando a gente adquire a consciência. Então, quando a gente tem essa percepção, fica muito mais fácil a gente receber o auxílio, e isso é muito rápido, né? Então, Santo Agostinho, como ele já falou, já citou no início, Santo Agostinho nos dá, assim, uma orientação muito segura, né? Todas as noites eu passava em revista tudo o que eu fiz durante o dia. Eu acho isso muito importante. E aí, um dia desses, uma pessoa me disse assim, mas isso dá trabalho. Sim, por isso que tem que ter o esforço. Né? O esforço é continuado, é constante. Exatamente. Então, por favor, faça as suas considerações finais, aí você já pode ir seguindo com a nossa prece final. Perfeito. Bom, fica aqui para nós, né, essa necessidade desse desejo de melhora, né, que eu acho que fica muito claro, a questão do nosso esforço, o nosso envolvimento pessoal, o nosso comprometimento com essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos elucida. E evidente, né, que nós, para corrigirmos um defeito, a gente até se questiona, né, o que eu deveria fazer para poder suprir essas faltas e tudo mais. Esse aprimoramento só vai virar com a nossa autoinstrução, né, e com o nosso desejo ardente de nos ajudarmos. Diz o mestre, né, ajudai-vos que os céus vos ajudará. Então, depende de nós, qualquer transformação moral, nós não dependemos do outro, mas depende intrinsecamente das nossas mudanças, das nossas posturas. E isso exige de nós muito mais que isso, exige reparo. E esse reparo do mal, ele só acontece de uma forma, é fazendo o bem. Então, a nossa recomendação é exatamente nesse sentido, que nós sejamos mais caridosos, que olhemos para os nossos irmãos, como Jesus veio nos ensinar, para olhar com um relacionamento mais fraterno, mais amoroso, que com certeza nós, quem sabe um dia, nós vamos nos tornar anjos também. Devagar e sempre chegaremos lá. Prece de encerramento. Então vamos fechar nossos olhos, agradecer ao nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, de infinita bondade e misericórdia, e também ao seu Filho, Mestre Jesus, nosso Mestre, modelo e guia para toda a humanidade. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que foi nos dada aqui nesse momento, para que pudéssemos trazer à tona as reflexões sobre os ensinamentos constantes do Teu Evangelho. Agradecemos, Senhor, aos Espíritos, aos mentores que acompanham e orientam esse trabalho, por ter nos trazido a possibilidade de trazer essas intuições, essas reflexões, de forma que elas fossem mais abrangentes, mais trazidas de forma singela, do coração, da forma que Tu fizestes quando aqui estiveste, Mestre, trazendo os exemplos e mostrando através de parábolas, contextualizando, fazendo com que nós percebêssemos que a necessidade da nossa mudança, da nossa evolução. Que nós saibamos, Senhor, aproveitar essa encarnação, ocupando o tempo nosso de forma colaboriosa, voluntariosa, né, servindo de uma forma efetiva dentro da sua seara. E assim, Mestre, agradecidos estamos, pedimos permissão para darmos por encerrado esse estudo neste dia, voltando a palavra à nossa irmã que dirige nosso trabalho, e só rogando, Senhor, que a vossa luz, a vossa paz e o vosso amor estejam conosco hoje e sempre, assim seja. Graças a Deus e até a próxima. Até Até a logo. próxima.